Olá, bom dia. Estou gravando de novo porque hoje de manhã eu gravei um vídeo todo. Mas acrescentei uma parte técnica primeiro, não consegui subir ele ficou muito longo, tá? Então vou gravar 2 vídeos agora. Hoje 10 de julho, então, uma manhã muito fria. Eu vou repetir depois, é uma manhã difícil para algumas pessoas em lugares mais baixos, nas nossas cidades gaúchas, Porto Alegre. Frio, pandemia e moradia inadequada, muita complicação. Oremos por eles. Isso vai fazer parte depois da meditação nos textos, essa solidariedade, a questão de como se relacionar com o mundo e as pessoas, os sofrimentos do mundo. A outra questão que eu vou tratar nesse primeiro vídeo, antes das leituras diárias, é a questão técnica. Como eu estruturei esse modo de comunicar assim as diárias. Eu faço uma primeira leitura, claro, penso algumas coisinhas, mas não anoto nada. Quando eu gravo, novamente eu leio os textos sem anotações minhas e reajo, trazendo de volta algumas reflexões que eu fiz antes sobre esses textos bíblicos, mas eu fico reagindo com espontaneidade e faço questão de trazer também elementos técnicos de leitura da Bíblia. Nesse sentido, eu quero dizer uma coisa. É importante a gente pensar como a Bíblia foi escrita. Não é difícil de imaginar como a Bíblia foi escrita. Em todo caso, a Bíblia não foi escrita assim, que alguém estava ditando, um espírito ditava e alguém anotava tudo com caneta. Isso não aconteceu. Não foi assim que ela foi escrita. A própria Bíblia relata que não foi assim que ela foi escrita. A Bíblia também não é um romance que tem início, meio e fim, assim. São vários livros e vários tipos de literatura dentro desses livros. Literatura poética, típica dos Salmos, canções, hinos, pequenos versos que as pessoas aprendiam de cor e depois foram anotados. Mas também há outros textos poéticos pequenos espalhados por dentro da Bíblia. Literatura sapiencial, sabedorias, pensamentos, às vezes, inclusive, simplesmente uma anotação de provérbios, como é o próprio livro de Provérbios. Outras vezes, pensamentos mais estruturados. Não ainda uma filosofia, mas um início de filosofia, como os judeus conseguiam fazer. Os livros de ensino, que são mais pregações, anotações de textos úteis às comunidades e às pessoas, textos de ensinamento mesmo. Jesus costumava ensinar através de parábolas, por exemplo. Paulo ensinava bastante através de seus textos de pregação. E também os textos históricos. Imagine que não havia historiografia naquela época, como nós temos hoje. A nossa historiografia é toda baseada na possibilidade de poder provar, através de documentos ou outras evidências, aquilo sobre que se está anotando e escrevendo. Naquele tempo não havia como provar, porque nem havia documentos. Aqueles textos bíblicos eram o primeiro documento. E esses primeiros documentos foram anotados normalmente, e a grande parte da Bíblia, a partir da tradição oral. Coisas que pais contavam para seus filhos, avós para seus netos, e famílias conversavam, e nas reuniões que se contavam histórias, que não eram história como nós entendemos hoje, mas histórias que não queriam apenas falar sobre os fatos, mas dar sentido à existência, sentido à história. Então não era uma história que precisaria ser comprovada, mas uma história que precisaria ser
pensada, sentida. A história, como se conta na Bíblia, é uma busca de sentido, não de provas. Não tem um sentido de historiografia como nós entendemos hoje. Então a Bíblia é muito mais um texto de testemunhos, de experiências. Não é um texto de ciência nem de história. A linguagem religiosa é típica dela. Nesse sentido que eu trago a Bíblia. Contar história da Bíblia é mais ou menos como contar causo. O causo, para o gaúcho, mineiro, gente mais do interior, conhece isso muito bem, dos galpões, das cozinhas. O causo, ele conta a história de uma maneira carregada de sentimentos, para dar sentidos. É nesse sentido que a gente tem que entender história. Nós estamos lendo o livro de 1 Reis, que é um livro de história na Bíblia. Não perguntem por comprovações, perguntem por sentidos. Quando se trata de textos bíblicos, é sentido. Como textos da criação não são textos de ciência, são textos de sentido. Então a Bíblia é um livro de sentidos e por isso é um livro de linguagem religiosa. Agora eu acho que eu posso mandar esse vídeo para o YouTube porque ele não tem os mais de 15 minutos. Logo após eu gravo um vídeo com os textos das senhas diárias de hoje, de Andrés de Júnior.